Direto ao assunto. Um oferecimento... Arquiteus. Soluções inteligentes em arquitetura e em design de interiores. Olá, nós vamos hoje abordar um tema bastante controverso. A Bíblia é ou não é um livro de autoajuda? Nós fomos buscar a definição na Wikipédia. Diz assim: pode se referir a qualquer caso onde um indivíduo procura se aprimorar econômica, espiritual, intelectual ou emocionalmente. O termo costuma ser aplicado como um remédio em educação, negócios e psicologia, difundido através do lucrativo ramo editorial de livros sobre o assunto. Dito isso, vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Olá, tudo bom? Olá, Eliana, tudo bem? Rubens, certa vez tinha um crente recém-convertido que acabou de largar as drogas, o vício da cocaína, e um dia ele decidiu buscar uma resposta para todo o seu drama. Aí ele contou até 10, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, colocou o dedo e foi direto em Gênesis 19, verso 3, que diz: porquanto tu és pó, ao pó voltarás. E o rapaz quase que voltou ao vício. Existe alguma maneira certa da pessoa ler a Bíblia? Como é que é esse lado da interpretação? Eliana, isso é uma história que visa ilustrar uma ideia de que a Bíblia ela não pode ser lida como palavras soltas. Você apenas pega um pedacinho dela e lê. A Bíblia ela é um livro muito forte, muito importante. Ela foi inspirada por Deus, segundo ela mesma diz. Ela foi escrita por homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito de Deus. Então, para que você entenda a palavra de Deus, a Bíblia, você deve estudá-la sistematicamente. É lógico que você pode, inclusive, abrir a Bíblia em um determinado trecho e efetivamente ter uma boa mensagem para você. Mas não deve ser a regra de uma maneira geral. Nada que é bom, a gente quer ser superficial. A Bíblia é um livro excelente, então nós não devemos ser superficiais ao estudá-la. Mas a pessoa ela pode ficar buscando soluções, abrindo a Bíblia assim? O que você acha? Veja só, Eliana, Deus nos deu inteligência para que nós possamos resolver as nossas questões. Existem coisas que você já sabe a solução, já sabe o caminho, você sabe onde encontrar a solução. Para essas coisas, é importante que você use a sua inteligência, porque Deus nos deu a inteligência com essa finalidade. A Bíblia, ela vai servir, ela serve, vamos dizer assim, para nós, como um instrumento de inspiração e de fé. Porque ela mesma diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé em Deus nos é acrescentada à medida que estudamos a Bíblia. E a Bíblia traz inúmeros ensinamentos. A Bíblia é um compêndio de informações muito rico. Agora, a Bíblia ela pode ser comparada a outros livros ou ela é única? A Bíblia é um conjunto de livros, né, que são 66 livros, a Bíblia evangélica. Agora, o teor dela é único, porque a Bíblia é um livro vivo. Se a gente observar bem, a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso quando Gutenberg ele criou a imprensa. Por outro lado, é o livro mais vendido e lido no mundo, ao longo de séculos. O que acontece? Lógico que a Bíblia é um livro único, senão ela não teria esse destaque que ela tem. E pela Bíblia a pessoa pode vir a conhecer Jesus, Deus? O foco principal da Bíblia é mostrar o caminho, o plano de salvação de Deus para o homem. Todas aquelas informações contidas, princípios a serem orientados para que os homens sigam tais princípios, são princípios que convergem para Jesus Cristo. Então, na verdade, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela ensina o caminho de salvação através de Jesus Cristo. A Bíblia tem milhares de versículos que nos estimulam a ser uma pessoa melhor. Você considera a Bíblia como um instrumento de autoajuda, Rubens? Bem, Jesus Cristo falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Veja só, que a mensagem de Jesus já é uma mensagem que mostra que é uma mensagem de ânimo, uma mensagem para aqueles que estão sucumbindo e precisando de ajuda. Se a pessoa entender que ela vai ler a Bíblia e ela vai ser inspirada através da Bíblia, e essa inspiração ela acha que ela obtém, ela não considera que através do Espírito Santo de Deus ela está tendo essa motivação, ela vai entender que é de autoajuda. Mas eu digo que é um livro em que Deus nos ajuda. Agora, Rubens, nós estamos falando aqui de uma ferramenta de autoajuda para ajudar a pessoa a se tornar uma pessoa melhor, mais bem-sucedida. Eu estou aqui na frente de uma pessoa, né, que é um exemplo, que tem um testemunho brilhante. Como é que quais foram os passos que você deu desde a tua infância, utilizando a Bíblia para poder atingir o sucesso? Eu, com 9 anos, já havia lido a Bíblia toda e eu vivia na pobreza extrema. Eu acredito tanto nisso que eu encorajei meu filho a ler a Bíblia e ele, com 11 anos, também já havia lido a Bíblia toda e meu filho é um garoto de 13 anos. Então, nessa época atual, ele, com 11 anos, já havia lido a Bíblia toda. E o que eu fiz? Eu li, confiei que aquilo era verdade, procurei interagir com Deus no sentido de que Ele me ajudasse nas horas mais difíceis, nos obstáculos intransponíveis. Eu criei que Ele faria algo e Deus nunca me frustrou. Ele sempre me defendeu e Ele me ajudou. E um detalhe, eu não percorri o caminho que eu quis, mas sim o que Ele quis. As coisas boas que aconteceram na minha vida, que muitas pessoas aplaudem hoje, não foram coisas projetadas por mim, foram coisas projetadas por Ele. Você tinha versículos que você meditava, que você decorava? Existia isso? Vários. Você poderia falar alguns deles? Olha, existem muitos que são muito conhecidos. Eu poderia dizer, por exemplo, o Salmo 91. O Salmo 91 é maravilhoso. Se você conhecer só o Salmo 91, não estou falando isso, nós temos que conhecer toda a Bíblia, mas se conhecermos só o Salmo 91 e vermos como Deus ele tem um propósito de defender aqueles que são seus, nós nos sentiríamos fortalecidos. Mas tinha um versículo em Êxodo capítulo 15, versículo 3, que diz que o Senhor é varão de guerra. Eu sabia que nas horas mais duras da minha vida havia um Deus que era de guerra e que me defenderia. E a guerra que Ele fazia em minha defesa, Ele não destruiria ninguém. Porque Deus não pretende destruir ninguém para beneficiar outros. Deus pretende que todos estejam com Ele de tal maneira que Ele possa abençoar a todos. Rubens, aqui finalizando a nossa entrevista, qual é mesmo o versículo do seu livro, que é aquele versículo-chave? O livro que conta a minha história se baseia no Salmo de número 113, em que faz referência a que do monturo Deus ergue o necessitado. Então, eu confiei nisso, eu acreditei que Deus faria algo por mim. Eu queria dizer que a minha vida ela não mudou de lá para cá no que diz respeito à minha dependência de Deus. A minha vida é uma luta diária, eu enfrento muitas dificuldades, eu permaneço confiando no Senhor. Eu sei que a minha vitória depende dEle. O meu futuro está completamente nas mãos dEle. Graças a Deus. Agora vamos às considerações finais, Rubens. Bem, eu queria dizer para as pessoas que não conhecem a Bíblia que eu não perderia o meu tempo e nem exporia desnecessariamente a minha imagem ao dizer que a Bíblia mudou a minha história. E nem dizer que a Bíblia ela é um instrumento de Deus poderoso para mudar a vida das pessoas. Aliás, eu e o juiz federal William Douglas, que é um especialista na área de treinamento de concursos públicos, estamos escrevendo um livro totalmente baseado na Bíblia sobre como obter sucesso profissional e financeiro. Então, eu encorajo as pessoas a lerem a Bíblia, a se informarem a respeito dela, a estudarem dela. E eu afirmo, Eliana, quem faz isso tem grandes perspectivas de mudar de vida. Por quê? Se a pessoa ler e aprender o que está na Bíblia e implementar em sua vida, não tem como. A vida melhora e melhora e muito. Se você quiser assistir esse programa e outros também, vai direto no YouTube, no canal RT, direto ao assunto. Deus abençoe.